Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você esteja bem. Para quem não me conhece, eu sou Lohana Damares, acadêmica do curso de Ciências Contábeis pela UFGD, e através da disciplina de Laboratórios de Práticas Fiscais e Trabalhistas, hoje eu venho falar um pouquinho sobre o tão famoso SPED e as suas modalidades. O SPED, ele é muito comentado, mas muitas vezes nem todo mundo sabe o que é isso. Então, o que é o tão famoso SPED? Muitas vezes quando a gente pergunta para as pessoas, eles costumam falar, né? O SPED, eles pedem e a gente manda. E é basicamente isso, né? Segue nessa linha o seu significado. Essa sigla, então, SPED, ela significa Sistema Público de Escrituração Digital, que nada mais é que um software do governo disponibilizado pela Receita Federal para receber as informações das empresas. Antigamente, as empresas elas enviavam essas informações em papel e depois, em outro mecanismo, com esse sistema que foi criado, elas enviam as informações tudo em arquivo digital eletrônico. Então, dessa maneira, as empresas elas devem manter e enviar informações de natureza fiscal e contábil e informações previdenciárias, bem como os livros fiscais, comerciais e contábeis gerados a partir da escrituração, além das demonstrações contábeis. Mas o que então que eles queriam com a criação desse sistema? Um dos objetivos dele é a integração dos fiscos federal e estaduais e posteriormente municipais, mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações contábil e fiscal digital. Ela visava, então, integrar todo o processo relativo às notas fiscais. Então, os objetivos dele, principalmente, creio que é essa padronização dessas informações enviadas pelo governo. Porque antigamente, cada empresa fazia de um jeito. E daí enviavam, né, do jeito que podia, né, que antes era em papel, como eu já falei anteriormente. E se fosse para o fisco sentar e analisar aquilo, papel por papel, ele gastaria muito tempo para entender tudo aquilo. Então ele resolveu criar esse sistema para padronizar as informações que ele queria receber. Então, como surgiu? Bom, nada mais é que uma maneira ali que o governo teve de continuar se beneficiando, né, com os seus recolhimentos e também com a ideia que ele teve, juntamente com outros órgãos, para acabar implantando esse sistema, como nessa imagenzinha mostra, né? Então, o SPED ele foi criado em 2007 com a promulgação do Decreto 6.022 e ele integrava o famoso Programa de Aceleração do Crescimento, que era implantado pelo governo federal na época. O intuito desse projeto era modernizar o envio de dados do contribuinte para a Receita Federal, inclusive acabando com as entregas em papel. O que hoje em dia é algo muito importante e muito frisado, porque nós estamos diante de um projeto digital que tem o objetivo aí da eliminação do mundo fiscal em papel, através do certificado digital, das notas fiscais eletrônicas, né, que vem junto já com esse sistema. Então, a gente vê que hoje em dia facilitou muito isso, né? Então, vale lembrar que o SPED ele surgiu como uma solução tecnológica que, assim, oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscais e contábeis, dos sistemas empresariais dentro de um formato específico e padronizado, que acaba facilitando o governo para que ele consiga monitorar todas as empresas através dos órgãos fiscais. Porque assim, se a gente pensar que todas
os documentos, né, eles estão sendo padronizados pelo SPED. E de forma eletrônica, facilita muito mais com que eles tenham um acesso rápido e fácil, sendo prático, e as informações, elas estão ali detalhadas, e isso permite com que consiga identificar fraudes, por exemplo, né, das empresas. Então, é um sistema muito bacana. E ele também acaba contribuindo para uma diminuição de custos, porque a gente tem a eliminação, né, do papel, que é algo, além de ser muito benéfico para a empresa e para o governo, é algo que beneficia também o meio sustentável, que hoje em dia é um dos objetivos das empresas, assim, que acaba atraindo muitos investidores, como a gente tem aí a contabilidade ambiental. Como também eles possibilitam a redução de custos com armazenamento desses documentos, porque além de você estar imprimindo, ter que estar levando para essas pessoas, você tinha que estar armazenando tudo aquilo dentro de pastas e ter um cuidado com aquilo, né? Um zelo daqueles documentos. Então, ele acaba reduzindo também isso tudo, porque, querendo ou não, esse armazenamento de documentos era basicamente um estoque. A gente sabe que estoque, para manter ele, gera custos. Então, é muito bom isso porque ele acaba reduzindo os custos das empresas, como também do fisco. E ele também minimiza os encargos com o cumprimento das obrigações acessórias. Além disso, ele facilita a vida dos empresários e contadores. Eu falo mais pela questão da mobilidade, porque antes, para as obrigações acessórias, eles tinham, né, que encaminhar de forma de você pegar o papel e levar até a receita. Hoje em dia você consegue enviar isso através do sistema. Então, é um sistema, um software muito positivo, eu vejo isso, uma inovação muito legal, que já tem, que não é mais tão novinho assim, já tem mais de 10 anos, no que está presente no mercado, e que veio totalmente para facilitar. Se a gente pensa, né, nessa forma de padronização, que ele foi criado em 2007, isso vem, querendo ou não, com a padronização das normas contábeis que aconteceu, né, em 2007 para que uniformizasse essas informações com as normas internacionais. Então, a gente tem esse legado também, é legal fazer essa ligação a respeito dessa data. Se tratando dessa data, então, e olhando lá atrás, né, no ano de 2007, a gente tinha uma tecnologia muito mais atrasada do que a que a gente tem hoje. E tudo isso acabou avançando o uso da tecnologia e, enfim, através da globalização, que permitiu que a gente conseguisse se conectar com o mundo todo, como mostra nessa imagenzinha. E querendo ou não, essa globalização ela acaba de certa forma pressionando com que o governo ele criasse um programa que facilitasse essas informações, já que o mundo hoje em dia ele funciona de uma forma tão rápida. A gente não quer as informações para amanhã, a gente quer as informações para hoje, de uma forma prática. Então, o governo ele acabou sendo pressionado por isso, de certa forma, para atender aos normativos nacionais e indiretamente aos internacionais, como eu tinha falado anteriormente. Então, hoje em dia que a gente vê, parece que foi tudo muito rápido e muito fácil de ser criado. Mas com a tecnologia de antigamente, a gente sabe, né? A gente consegue perceber um pouquinho da dificuldade que eles devem ter tido para criar um sistema tão unificado desse jeito que atendesse às necessidades do governo. Então, dentro do SPED, a gente tem várias modalidades, que eu vou estar falando aqui um pouquinho sucintamente sobre algumas das principais delas ali.
mas que eu sugiro que você que está assistindo procura saber um pouco mais a fundo sobre cada uma delas. O primeiro é o SPED de contribuições, que ele é utilizado pelas pessoas jurídicas, as empresas, na escrituração da contribuição do PIS, PASEP e COFINS, nos regimes de apuração não cumulativo e cumulativo ou cumulativo, com base no conjunto dos documentos e operações que levam a receitas auferidas, bem como dos custos, despesas e encargos e aquisições geradoras de crédito da não acumulatividade. Também é usado na escrituração digital da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, incidente nos setores de comércio, serviços e indústrias. O próximo é o SPED contábil, que auxilia ali na padronização dos documentos fiscais e que, de certa forma, oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscais e contábeis dos sistemas empresariais dentro de um formato específico exigido pelo governo. Então, a gente tem o SPED contábil para atender a contabilidade. E temos também a escrituração contábil fiscal, que é um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos às unidades federais e da Secretaria de Receita Federal do Brasil. Então, ele ajuda na apuração dos impostos, referente a essas operações, na contabilidade. Então, é basicamente isso. O próximo é a nota fiscal eletrônica, que a gente já teve uma aula específica sobre isso, que hoje em dia há uma substituição das notas fiscais, sendo eletrônicas, e que ajuda muito na contabilização e também no gerenciamento dessas contas para o governo. Acaba dificultando ali o suborno dos impostos, as sonegações dos impostos, e acaba auxiliando muito. Então, a gente tem a nota fiscal eletrônica, temos a DANF, temos o cupom fiscal eletrônico, que hoje em dia a gente tudo consegue ter ali no nosso próprio celular. O próximo é o conhecimento de transporte eletrônico, que é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado, eletronicamente, com o intuito de documentar as prestações de serviços de transporte pela assinatura digital como garantia do emitente e autorização do uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. Então, ele acaba ajudando nessa parte com relação ao transporte rodoviário, aquaviário, ferroviário, de carga, Enfim, temos o e-social, que esse eu não vou estar falando hoje, porque é o tema da próxima aula, então eu quero deixar um foco maior nele, uma certa curiosidade. E o outro é EFD-REINF, que fornece informações sobre os rendimentos pagos e retenções de impostos não relacionados ao trabalho, ou para apuração de contribuições previdenciárias. Ele veio como um complemento ali para ajudar nas outras modalidades anteriores, mas principalmente na fiscal, de contribuição, contábil, enfim. E eu trouxe essa imagem que eu achei muito interessante, que ela coloca o SPED no centro e várias das suas modalidades ali ao redor. E vale lembrar que é importante você trazer dele aqui, porque muitas vezes a gente acaba não vendo esses sistemas com os nomes que eu disse anteriormente, mas com siglas, que são essas siglas aqui. Então, eu vou estar apontando e falando certinho para vocês a nomenclatura delas, para que vocês não fiquem tão perdidos. O CTE aqui,
ele é o conhecimento de transporte eletrônico. O ECF, ele é a escrituração contábil fiscal, também conhecido como SPED fiscal. Esse daqui, o ECD, é o SPED contábil, que é a escrituração contábil digital. Aqui de uma forma bem visual, né, que a gente consegue ver aqui, que foi o que eu falei anteriormente, o EFD, contribuições, da escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a receita. Esse aqui é o significado da sigla. Aí temos aqui principalmente o complemento dele, que é o EFD-REINF, que é o que eu tinha falado anteriormente, da escrituração fiscal digital. Temos o E-Financeira. Temos o E-Social, que é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Então já fica aí a dica do que se refere para a próxima aula. Temos o MDF-E, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. O ENFC, que é a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica. O ENFE, que é a Nota Fiscal Eletrônica. O NFSE, que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. São essas aqui, então, que a gente tem principais, que são essas as áreas, as modalidades, que fazem parte do SPED, que é esse programa tão fascinante para aquela época, né, que a gente consegue pensar, criado pelo governo. E por último, temos aqui as referências bibliográficas. Quem gostou desse vídeo, deixe seu like, comente sugestões do que vocês querem ver aqui no canal nas próximas vezes. Quem sabe eu não continue depois que acabar essa disciplina. E compartilhe com os amigos se essa aula de alguma forma contribuiu para o seu conhecimento. E até o próximo vídeo.